De volta direto para o consultório da doutora Isabel Fabian com mais dicas sobre doenças respiratórias, em especial agora com esse nosso clima que está cada vez mais quente e seco. Olha só. De volta com mais dúvidas e dicas sobre o BR-Obró e as doenças respiratórias com as nossas crianças maravilhosas. Doutora, fisioterapia respiratória é artigo de perfumaria? Eu sou apaixonada. É, doutora? Sim, então eu tenho uma grande amiga fisioterapeuta, eu sempre encaminho meus pacientes para ela, né? E eu acredito que eles sempre melhoram quando a gente pega no início. Claro, se eu estou numa criança que vem 10 dias já num quadro muito intenso, às vezes não vai resolver sem antibióticos, sem outras medicações mais fortes. Mas eu tenho muita criança que vai no soro e fisioterapia respiratória. De boa, de boa. Fica boa. E fica boa aquele resfriado. Não tem que entrar em antibiótico, corticoide, essas coisas. Exatamente. Então a gente tem que, claro, a mãe tem que vir aí nos primeiros 3, 4 dias de uma doença aí de viária superior. Vamos para as dúvidas de vó. Criança chegou da escola, tá suada. A gente pode dar o banho e molhar a cabeça da criança no finalzinho da tarde? Eu acho que molhar a cabeça da criança perto da hora de dormir não é uma coisa boa. Ainda mais se ela for bem cabeludinha, porque você não consegue secar, mesmo que ela esteja bem. Eu só oriento que lave a cabecinha de noite, sei lá, se a criança suou muito, né? Eu acho que é quase um choque térmico para ela, aquela cabecinha molhada, né? Eu acho, mas assim, não é nada científico. Aquelas folhinhas, folhas de eucalipto, aquelas folhas que a gente compra maravilhosas lá no mercado da Pissarra, né? Pra fazer aqueles banhos de cheiro e tudo. Não tenho nenhum estudo. Não, na verdade eu não tenho nenhum estudo pra te dizer que é ruim. Mas eu tenho mães que falam que é bom. Doutora, banho passa febre? Passa se for baixa. 37,8, 37,9, 38, 38,1, ok. Se a criança não tiver... Sabe, aquela carinha de sofrimento. Que mães gostam dessa história de passar álcool na criança. Eu acho que álcool é válido, não toda hora de 5 minutos. Mas assim, ela foi pra piscina de bolinha, sei lá. E aí você fica olhando ali. Não, eu tô falando do banho. Põe... Dentro? Não. No banho não? Não vejo nenhuma relação. Bom, tem muitas mães neuróticas. Sim. Né? Que anda com álcool em gel o tempo todo. Criança foi, como você falou, né? Piscina de bolinha, chegou da escola, E aí é muito louco isso, porque a gente sempre fala que tem que estar higienizado, né? Mas também a criança não pode estar livre do contato com a vitamina S da sujeira. Como lidar com isso, doutora? Como é que a gente consegue chegar ao meio termo? Não, tem que ter uma higienização boa de lavagem de mãos. O problema é porque a criança está toda hora botando a mão na via aérea. E aí, às vezes, nem o álcool vai funcionar. Se ela botar a mão, passou o álcool ali, mas depois chegou uma outra criança, pegou, botou a mãozinha no rosto dela, não sabe. Criança, vai ter contato, vai pegar vírus. E eu acho que eu tenho que tranquilizar a mãe. Doutora, recomendação de vô e vó. Criança tá gripada, tá tossindo, tá corizando. Não pode andar de bicicleta, não pode fazer atividade física muito intensa porque vai piorar, vai tossir. Faz sentido isso? Um pouco, porque assim, como a criança ela não sabe dizer, né? Então eu não sei, assim, não tem um relato de criança que fala, eu fiz atividade física e piorei. Adulto fala, né? Que piora bastante. Então, mas se a criança tá disposta a brincar, pra mim criança tem que brincar. Mas ela vai brincar em casa para não contaminar outras crianças, né? A história de ir pro parquinho, não. Ela vai brincar em casa do que ela quiser. Você vai observar o comportamento do seu filho, é aí que tá o diferencial. Uma criança que brinca, que tá esperta, que quer comer, provavelmente ela tá com resfriado, ela tá com vírus tranquilo. Alguém da rede de apoio, por exemplo, a babá ou a avó tá gripada, tá com alguma coisa. Usar máscara resolve? Não. Porque o vírus está no ambiente. Gente do céu. Nada a ver, então. Usar máscara não pode. Porque você está no ambiente, assim, aquela máscara, ela não é 100% vedada. Né? Então, assim, eu acho que aquela máscara é muito por educação. Você está indo para um lugar, você vai entrar no shopping, uma coisa, você vai ali com a sua máscara para você não contaminar. Mas, assim, o vírus, você dá um espirro ali, ele se espalha. Muito bem, mamães. Depois dessas dicas, nós já estamos agora mais ligadas para enfrentar o BR-Obró com essas crianças maravilhosas. E que Deus abençoe e proteja todas elas. Mas se precisar, tem profissionais maravilhosos com a doutora Isabel. Muito obrigada, obrigada por nos atender. Obrigada, gente. E pela disposição. Tá vendo, mamãe? Vamos ficar ligadas. Gente, sou apaixonada por essa mulher.
Arrasa. Vamos continuar a conversa. Vocês também, né? Estavam comentando aqui que gostaram das dicas. Bastante. Ótimas dicas. Vamos continuar conversando com relação aos nossos filhotes. Já tiveram, a gente estava falando agora de doenças, situações em que eles estão dodói, perde prova ou alguma coisa do tipo. Como é que a gente consegue administrar? Como é que vocês lidam com isso? Adoeceu, dependendo do que seja, fica em casa, faz segunda chamada. É corrido, fica sobrecarregado, porque ele vai ter, com certeza, o período de aulas pela manhã e à tarde uma avaliação de segunda chamada. Mas eu prefiro que doente ele se recupere em casa, até para que ele possa ter uma recuperação mais breve. Sim, sim. Verdade, também. até porque quando a criança vai para a escola doente, se ela tiver com a gripe, ela vai acabar contaminando os coleguinhas. Foi o que a doutora falou, né? Que às vezes a mãe manda... E isso, né, vai ficar bem mais ruim a situação, tanto da criança que não vai se concentrar. Então eu faço da mesma forma, deixo em casa. Às vezes tem criança meio que se aproveita também. Ai, mãe, eu tô gripada, tô com uma febre, então assim, às vezes elas se aproveitam. Mas a gente tem que ter esse jogo de cintura, de, sabe, observar, porque às vezes eles se aproveitam um pouquinho da situação para não ir para a escola. Criança tem mais energia, o adolescente quando vai para a escola doente, ele não rende. Então tem isso, ele realmente se entrega mais do que a criança, porque a criança pequena tem uma energia muito maior, né? As pilhas estão ali, a bateria está acelerado. Eu observo isso, às vezes meu filho está febre, mas está gente, não é possível que essa criança esteja com febre, com essa disposição toda aqui. Né? Mas acontece bastante. Então, assim, eu faço da mesma forma, não deixo ir para a escola, deixo se recuperar, até pela questão de passar para os demais colegas, né? Mamães, vocês têm a sensação de que os nossos filhos são cobrados muitas vezes mais do que deveria? A cobrança nas escolas está demais? Você tem? Tanto nas escolas quanto entre eles mesmos. Hoje em dia eles têm uma facilidade muito grande de formarem os grupos, não é, de amigos e de terem os seus momentos de encontro na casa, ou no clube de jogos, ou no parquinho, ou no shopping para assistir a um filme. E nesses momentos eles também se cobram muito em termos de nota do que eles estão aprendendo, do que não estão, as opiniões sobre os professores. Eu percebo que eles são mais participativos nessa vida da escola mesmo, de ter uma conversa direta com a coordenadora, com o diretor, de falar diretamente com o professor e dizer o que foi que gostaram, qual foi o projeto que foi mais interessante em relação ao outro. E entre eles se cobram muito em termos de resultado. Tem uma competiçãozinha? Tem. Principalmente entre os que se destacam em termos de nota. Sempre há, não é aquela coisa do quanto foi que você fez na disciplina mais. Assim, exatamente. E aí? O que a gente faz? Deixa ele, filho, não precisa tudo isso. Como é que eu procuro em casa não fazer essa cobrança muito exagerada. Porque, inclusive, isso foi um acordo educacional entre eu e meu esposo. Por exemplo, nada de escola depois da ponte. Porque a gente perde muito tempo no trânsito. Então, de ser tudo para a área que a gente realmente mora, para agilizar e para a gente ter mais tempo com eles. Não ter muitas atividades extracurricular. Ótimo. Que as atividades extracurriculares, elas sejam feitas em casa. Então, por exemplo, as aulas de pintura deles são comigo. Aulas de música são com o pai. As aulas de literatura e de redação também são comigo. Então, eu trabalho com eles final de semana, jardinagem, as tarefas domésticas, aula de culinária. Agora, nas férias, eu peguei e reuni a turma dos amigos do meio, e a gente fez uma aula de culinária adolescente lá em casa. Que delícia, gente. E foi um momento diferente para eles e criou uma memória afetiva super bacana. E uma experiência, né? Verdade, assim, até porque hoje em dia a gente não pode cobrar muito, a gente tem que saber o limite dessa cobrança. Realmente as escolas hoje em dia elas cobram muito e até que ele chegue ao mercado de trabalho, a gente precisa ter realmente um certo cuidado. Até onde a gente vai com essa cobrança? Será que realmente eu não estou ultrapassando o limite? Hoje em dia as crianças, final de semana, geralmente têm. As escolas que no sábado tem um simulado. Então, assim, a gente precisa ter um limite, eles precisam ter um lazer. Né? Vocês já então, perceberam no final de semana assim, já? Tem que ter um lazer, por exemplo, sai da escola, então tem uma outra atividade. Minha filha, ela faz natação, então agora ela já quer fazer o balé. Então a gente procura agregar um pouquinho de atividades extras e prazerosas. Final de semana, gente, domingo, não pegue, não vai ler. Hoje então não é dia. Não é dia, vá se divertir, sabe? Você tá com suas amiguinhas, vão brincar, então
tem que ter esse momento, até porque essa criança ela vai crescer. Se ela não tiver esse momento de lazer, elas viram mini adultos, de interação, né, acontece, né? Da Super criança mais concordo. na frente. Por que hoje em dia, às vezes, a gente se depara com adultos que têm a personalidade infantil? Porque não curtiram Porque a infância. não curtiram. Então acontece muito, E outra coisa né? que eu super concordo com você é que nem sempre esses alunos que ficam nesse processo de cobrança e que dão essa resposta de estarem sempre nos primeiros lugares na escola são realmente os grandes profissionais, são aqueles que vão se destacar no mercado de trabalho. Eu já vi isso várias vezes. Nossa, mas esse cara, ele era o melhor da escola, eu nem era Mas tão ele não bom viveu assim. a adolescência, ele não aproveitou. Ele não aproveitou, ele não teve aquele momento. Olha, algo que eu acho super importante é aniversário, sabe? Você oferecer para a criança, nem que seja um bolinho mesmo em casa, com os familiares, porque às vezes essa criança, a mãe, não, eu vou viajar, vou levar meu filho para viajar, viaja, e meio que ele não tem aquele convívio social com os parentes. Você tem que criar as memórias. Exatamente, Isso é porque tem que ter esses valores. Olha, na minha infância eu vivi dessa forma, sabe? Então, esse convívio social, ele é muito importante, porque o psicológico hoje em dia não é só a questão intelectual. Hoje em dia o psicológico ele é algo muito mais relevante. Envolve tudo, né? Porque hoje em dia as empresas elas trabalham tanto esse lado intelectual como também o psicológico. Eles têm que estarem equilibrados. A inteligência emocional também, Verdade. né? Exatamente. O aluno se prepara para o Enem. Se ele chega lá e não tem esse discernimento, essa calma, o equilíbrio, ele não vai fazer nada na prova. Ele pode até ter o conhecimento, mas ele não tem aquele domínio. Exatamente. E Aline, você gosta muito de falar do conselho de vô e conselho de vó. Eu tenho um Adoro. conselho de vó que foi dado pela minha mãe que eu sigo muito. Não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que você passa com os seus filhos. Então eu busco realmente, nesse tempo que eu tenho com eles, estar desenvolvendo uma atividade. Nas minhas metas, eu sempre coloco, qual é a primeira? Passar cada vez mais tempo com os meus filhos. Que lindo! Para que eu possa ter realmente isso como um lembrete, é quase que um mantra para mim. Não é? Eu tenho que ter mais tempo com eles, eu abro mão de algumas coisas, de algumas obrigações, para que eles possam realmente terem essa tranquilidade, esse apoio emocional, Isso. eles sintam que são bem recebidos em casa, que a família faz questão da presença deles, que o que tragam eles os amigos precisarem, pra casa. exato, que tragam os amigos, que eles sabem que podem confiar no pai e na mãe, e principalmente criar essa relação afetiva entre eles irmãos, de um estarem sempre cuidando ali um do outro. E também, assim, como a gente trabalha fora, ter também a questão do acompanhamento. Chegar em casa não é simplesmente ver a criança e Fez a não tarefa, perguntar filho? Fez, nada, aham. você fez sua tarefa, você tirou quanto na prova, mas você buscar como foi seu dia, o que aconteceu de novo na escola. Eu vi Então, uma assim, vez- eu procuro sempre fazer isso. Não aconteceu nada? Você tem certeza que não aconteceu? Porque eles, não, foi normal. Eu vi uma vez uma coisa muito interessante. Seu filho voltou da escola, ao invés de você perguntar como foi na escola, faça perguntas mais específicas. O que foi que o seu melhor colega lanchou? Qual foi a cor que você aprendeu hoje? Você sentou ao lado de quem? Que são perguntas que fomentam Sim. uma resposta. Como foi na escola? Foi bom. Né? Não, tudo bem. Então, quando você coloca os detalhes, Ou você então ele começa a responde, conversar sobre foi isso. escola, foi normal, foi tudo normal. igual. Ah, Não mãe, teve igual. nada de diferente, E um mãe. dia não cai igual ao outro, né? A nossa produtora já tá ali puxando a minha orelha, que a nossa conversa é maravilhosa. Obrigada, meus amores. Nossa, foi mamães. ótimo, nós que agradecemos. Que bom ter vocês aqui. Mamães, que tal vacinar o filhote sem traumas? Na Crescer Vacinas é assim, sabe? Todos aqueles aparelhinhos que diminuem o estímulo da picadinha. Tudo isso num ambiente super tranquilo, com a musiquinha suave, com toda a segurança das profissionais, que além de muito atenciosas, tem aquela mãozinha super leve. Sabe aquelas vacinas que precisam de 2 picadinhas? Lá elas são feitas simultaneamente, ou seja, é o único estímulo e mais conforto para o seu filho. Lembrando que as vacinas são acelulares, por isso elas diminuem a probabilidade de terem uma reação e com a mesma eficiência. Passa lá e deixa o seu filhote super protegido. Próximo bloco, nós vamos conversar com professores, especialistas no assunto, para deixar os nossos filhotes preparados para esse semestre que está começando. Eu volto já já.